Bonsoir, les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que todos, todas e todos estejam bem. Vamos hoje dar início à nossa aula de version, a versão de junho de 2022. Para isso, nós vamos trabalhar com o texto Batalhas Culturais, um conto do nosso escritor baiano João Ubaldo Ribeiro. Antes de começar a falar sobre o texto propriamente dito, eu gostaria de lembrar a vocês da importância de, seja no resumo, seja na versão, da leitura do texto. Só que eu não estou falando da leitura, que é algo óbvio, né? Que é apenas saber do que o texto fala, do que o texto está abordando. Eu estou falando leitura. Quando eu quero dizer leitura, eu vou chamar a atenção de vocês para o pacto, tá? O pacto da leitura. Tem um autor francês que trabalha com autobiografia, ele se chama Philippe Lejeune, ok? E ele escreveu um livro que é a Bíblia da autobiografia ficcional, que se chama O Pacto Autobiográfico. Então ele fala desse pacto, né? O pacto de leitura. Quais são os elementos de um texto que se propõe a ser autobiográfico que devem conter do texto escrito, ok? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Hoje nós vamos trabalhar com um conto, ou seja, ficção, ok? Então, quando eu falo de pacto, eu necessito que vocês tenham um olhar sobre esse texto baseado nesse pacto de leitura. Trata-se de um texto ficcional. Pode parecer óbvio, mas isso é fundamental para que eu entenda o texto e consiga vertê-lo para a língua com a qual eu estou trabalhando, que no caso aqui é o francês, ok? Então, ao fazer a leitura do texto, vocês vão ter em mente o fato de se tratar de um texto de ficção, gênero textual, um conto, ok? Que tem a particularidade de ser uma narrativa mais curta, né? Que poderia ser desenvolvida, mas o autor optou para que ela tivesse essa forma. Então, na leitura, quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão perceber que alguns elementos, eles precisam ser lidos neste texto de outra forma que uma notícia de jornal, por exemplo, ou um texto histórico, que se pretendem reais, que se pretendem verdade, ok? Então, quando vocês estiverem diante de qualquer tipo de texto, vocês precisam partir desta premissa. Qual é o pacto de leitura que vocês têm com o texto com o qual vocês irão trabalhar, ok? Qual é o pacto que vocês irão, não é ter o verbo, qual é o pacto que vocês irão estabelecer, ok? Então, nós começamos aqui, é claro que o fato de vocês já terem lido outros textos do João Ubaldo, né? Viva o Povo Brasileiro, A Casa dos Budas Ditosos, né? E as crônicas também, que são uma aula, né, de língua portuguesa, ajuda bastante na hora de vocês fazerem a versão do texto. No entanto, ela não imprescindível, né, o conhecimento prévio do autor.
bom, né? Então, quanto mais nós lermos, melhor. Eu vou chamar aqui a primeira atenção de vocês para o seguinte fato. No título, eu posso abrir mão daquilo que eu sempre falo com vocês, que são os artigos. Então, quando eu for traduzir um título, eu não vou precisar do artigo. Eu sempre falo palavras no plural, substantivos no plural, em francês, demandam artigos, né? Definidos ou indefinidos. Essa premissa não vale para título. O título é Batalhas Culturais. Eu vou simplesmente traduzir Bataille culturelle, ok? Eu não vou lançar mão aqui do artigo de. Seria um preciosismo da minha parte desnecessário para que eu diga que batalhas está indeterminado, ok? Estaria errado? Não, mas não é usado, ok? Vamos lá. Então, batalhas culturais. O texto já começa da seguinte forma. Para quem conhece o João Ubaldo sabe, né? Ele não te prepara normalmente para você entrar no texto. A entrada normalmente já é algo abrupto, no caso do João Ubaldo, né? Só lembrar o começo do Vivo Povo Brasileiro, um livro de 600 páginas, né? Uma obra de 600 páginas, ele começa com uma conjunção adversativa, contudo, né? Então ele não nos prepara. Olha só como ele começa aqui, olha. Sim, estava eu falando sobre a vida difícil que nós, embaixadores culturais, enfrentamos. Parece que nós já estamos na conversa há bastante tempo, né? Já estamos falando sobre isso. Então eu preciso transmitir essa naturalidade com a qual ele fala para a minha versão, ok? Tendo em mente os aspectos, as características do texto em francês. Uma língua cartesiana, uma língua cujas frases são mais curtas que as do português, não tem muita subordinada, sempre falo, tirando os textos do Proust, né, do Em Busca do Tempo Perdido, à la recherche du temps perdu, porque se trata de narrativas de memória, ali os textos são maiores, as frases são maiores. Normalmente as frases em francês são mais curtas, ok? Então, para nós é até melhor quando nós formos fazer o exercício da versão e até mesmo do resumo, porque nós evitamos erros da frase longa, né? Esquecemos o sujeito, esquecemos de fazer a concordância, ok? Então aqui ele nos diz, estava imperfeito do indicativo, eu falando sobre a vida difícil que nós, embaixadores culturais, enfrentamos. No português é possível omitir o sujeito, né? Em francês não é possível, então o sujeito tem de estar na frase em francês, o sujeito só não estará quando estiver no imperativo, ok? Então aqui, oui, vírgula. Je parlais de la vie difficile, ok? Da vida difícil. Olha só, no português ele coloca o relativo que, né? Que enfrentamos. Quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. Então esse pronome relativo aqui tem a função de objeto direto, não é isso? Percebam que em francês o verbo enfrentar eu traduzir por fazer face, faire face. Fazer face em francês, faire face, pede a preposição a. Fazer face a alguma coisa. Então, se esse verbo, se essa locução, desculpa, se a expressão faire face é regida pela preposição a, eu preciso estar atento na hora de fazer a minha tradução
para que eu não incorra em erro. Eu não posso colocar que faisons face, porque que é objeto direto. Então, para que eu tivesse o que, né? Je parlais de la vie difficile que, se eu tivesse aqui, olha, nous menons, que nós levamos, ok? Aí poderia ser o que. Só que aqui ele está falando, eu quis transmitir essa ideia de faire face, de se battre, ok? Então, por isso, eu tive que colocar o a regendo o pronome interrogativo, que aqui vem como relativo, laquelle, a qual nós fazemos face, ok? Então, atenção à regência do faire face. Faire face a alguma coisa. Fazer face a alguma coisa no sentido de enfrentar. Então, aqui ficou Je parlais de la vie difficile à laquelle nous faisons face. Ok? E embaixadores culturais, eu coloquei o artigo aqui, poderia omitir, porque ele omitiu no português e não faria diferença aqui, mas eu gosto de colocar no texto, quando ele está dentro do corpo do texto, para que na hora da correção o corretor não implique. Ok?